Bora falar de um banco pouquíssimo comentado pelos analistas, Banco ABC, que tem entregue um altíssimo crescimento nos últimos anos, vão pagar 260 milhões em proventos. Vou falar um pouco do quanto que eu devo receber dessa fatia e um indicador que poucas pessoas estão olhando, que é o crescimento de proventos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então, para quem não conhece, o Banco ABC trabalha apenas com empresas, principalmente com faturamentos maiores. Percebam a carteira de crédito do Banco ABC, que entre 2006 e 2011 cresceu cerca de 34% ao ano de forma composta, entre 2012 e 2014, 16%, e entre 2015 e 2025, um crescimento composto na média de 10% ao ano. E para quem não conhece, a carteira do Banco ABC é dividida entre C e IB, que são clientes com faturamento anual acima de 4 bilhões, clientes muito fortes, Corporates, que são empresas com faturamento entre 300 milhões e 4 bilhões, e Middle, que seriam clientes com faturamento entre 30 milhões e 300 milhões. Então percebam que o Banco ABC, além de trabalhar com empresas, são empresas de altíssimo nível de faturamento. E só para exemplificar, no primeiro TRI de 2025, 30% da carteira seriam C e B, clientes de maior faturamento, 61% clientes corporate e 9% de clientes middle, totalizando uma carteira de crédito de 51 bilhões de reais. E olhando o quarto TRI de 2024 versus o primeiro TRI de 2025, houve uma leve queda na base de clientes do Banco ABC, saindo de 5.200 empresas para 4.800, porém quero mostrar um indicador nos dividendos que eu acredito que o Banco BC possa ter se recuperado no segundo trimestre de 2025. E para quem não conhece, o Banco ABC tem presença em 50 cidades brasileiras, principalmente no sul, no sudeste e no centro-oeste brasileiro, e algumas cidades também do nordeste. E esse é um ponto positivo que eu gosto na carteira de crédito do ABC, que seria a diversificação entre setores. Percebam que 22% da carteira fica no agronegócio, 12% em energia, 7,6% em serviços, 7,4% em construção civil, 7,3% em transporte, 7% em comércio, 6,1% em financeiro e cerca de 30% em outros setores. E mesmo dentro dos setores há uma certa diversificação, por exemplo, dentro do agronegócio, cadeia de grãos, agricultura, insumos agrícolas, açúcar e álcool. Então, quando um setor vai mal, por exemplo, o agronegócio em 2024, há outros setores que podem compensar essa perda de lucratividade, por exemplo, o setor de energia, que foi muito beneficiado em 2024. Então, o Banco ABC tem a tendência de não sentir tanto impacto de apenas um setor. E olhando a carteira de crédito expandida, tem uma boa parcela que são colaterais, ou seja, empréstimos com garantia. No CIB, cerca de 10% é colateralizada, em Corporate, 35% e em Middle, cerca de 50% são empréstimos com garantia. Agora, falando da qualidade da carteira de crédito, há um ponto interessante em você emprestar para empresas de alto faturamento, porque normalmente há um índice de inadimplência menor. Percebam que no primeiro TRI de 2025, o saldo de atraso foi de 485 milhões, sendo o maior índice de inadimplência de middle, que seriam empresas com faturamento entre 30 e 300 milhões, e as empresas de maior faturamento, que seriam C e B e middle, têm um índice de inadimplência muito baixo. Percebam que C e B, que seriam empresas com faturamento maior que 4 bilhões, têm um índice de inadimplência de 0%. E no consolidado total, hoje o Banco ABC tem um índice de inadimplência de apenas 0,9%. Então isso é muito interessante, que acaba que o índice de inadimplência total do banco consolidado fica muito abaixo da média dos outros bancos. E para quem não conhece, uma das formas que o banco ganha dinheiro é remunerando seus clientes a uma certa taxa de juros um pouco mais baixa e emprestando o dinheiro desses clientes a outros clientes com uma taxa de juros maior. Essa seria a margem financeira e o NIM. Então a gente percebe que houve uma certa queda nessa margem financeira, nesse spread do banco, saindo no primeiro TRI de 2024 de 4,1% para 3,8% no primeiro TRI de 2025.
2025, mesmo tendo um aumento na margem financeira, saindo de 551 milhões para 567 milhões, o percentual do NIM, que seriam essa margem financeira, esse spread bancário, diminuiu de 4,1% para 3,8%. E além das receitas que o banco provém de empréstimos com juros, o banco também tem um segundo braço de receitas, que seriam com serviços. Percebam que as receitas de serviços do Banco ABC praticamente ficaram estagnadas olhando o primeiro TRI de 2024 versus o primeiro TRI de 2025, porém houve uma leve queda no percentual das receitas, caindo de cerca de 23,9% para 23,1%. E percebam que os bancos têm receitas principalmente com corretagem e seguros e tarifas, garantias prestadas e banco de investimentos. E como eu havia falado no início do vídeo, são poucas empresas que conseguem ter um gráfico tão constante quanto do Banco ABC. Percebam que a receita explícita aqui no gráfico em verde vem crescendo ano a ano desde 2010, apenas na pandemia que houve uma leve queda e em 2022 já houve recuperação, em 2022 e 2023 uma leve estagnação, porém percebam o alto crescimento para 2024. Então são pouquíssimas empresas que conseguem ter um crescimento constante e para cima conforme o Banco ABC. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho falado dessa distorção quando o lucro aumenta e a cotação não acompanha. Pode estar se formando uma boa oportunidade para aporte. Eu havia feito alguns aportes na casa dos R$19, dos 20, 20 e 50 e depois parei um pouco o aporte, visto que agora o Banco ABC chegou nessa cotação próxima dos R$22 e está se aproximando e está fechando essa boca de jacaré que havia se formado entre o lucro versus cotação. Porém, isso não significa que o banco não vai continuar entregando crescimento e a cotação não possa crescer ainda mais, principalmente por um dado que eu quero mostrar nos dividendos. E para contextualização, o Banco ABC anunciou um valor bruto total em proventos na forma de JCP de R$261 milhões, que representa R$1,08 por ação de valor bruto. Porém, como é JCP, você tem que descontar 15% de retenção do imposto na fonte, então cada ação vai receber líquido cerca de 92 centavos. E para você ter direito a esse JCP, você tem que ter as ações em carteira no dia 30 de junho e o pagamento ocorrerá no dia 10 de julho de 2025. E esse é um detalhe sutil e interessante. Percebam que o Banco ABC, no meio de 2024, pagou em torno de 78 centavos bruto por ação. E no primeiro trimestre de 2025, o banco cresceu seus proventos para R$1,08. Então isso pode significar ou que o banco possa ter um maior payout ou que tenha uma melhora no lucro no segundo trimestre de 2025. Vamos aguardar para acompanhar. Assim que sair mais resultados, trago mais um vídeo para vocês aqui no canal. E o Banco ABC paga proventos em junho e em dezembro, todos do tipo JCP, e o dividend yield apenas nessa tacada de proventos fica em torno de 4,2% líquido, e para 2025 completo, contando com um próximo provento que será pago em dezembro, acredito que o Banco ABC possa pagar em torno de 8,5% de dividendos. E é como eu sempre falo com vocês, eu gosto muito de fazer algumas projeções, gosto de fazer alguns estudos para a gente poder ter uma certa previsibilidade do que pode acontecer no futuro. Percebam que os proventos do Banco ABC cresceram na média nos últimos 3 anos 21%, nos últimos 5 anos cerca de 9,4% e nos últimos 10 anos cerca de 9,6% ao ano. Então, fazendo apenas uma projeção para 2025, proventos na casa de 8%. Se houver um crescimento nos proventos, cerca de 9,6% ao ano, conforme os últimos 10 anos, o Banco ABC poderia pagar até 2031 cerca de 67% em proventos diretamente para o acionista, e se você reinvestir os proventos, você poderia ter o retorno cerca de 74% apenas com os proventos do Banco ABC. Então realmente é dinheiro gerando dinheiro. Cada vez que você faz a bola de neve girar, isso melhora ainda mais, e jogando o tempo ao nosso favor, com certeza no futuro a gente vai colher mais e mais proventos.
E para quem já me segue aqui no canal, sabe que o Banco ABC é a terceira maior posição da minha carteira. Hoje conto com 2.300 ações do Banco ABC. Meu preço médio, conforme havia falado, fica na faixa dos 20,86 e apenas para esse provento no meio do ano devo receber cerca de R$ 2.100 para a gente poder reinvestir e gerar ainda mais a bola de neve. E mesmo após essa leve alta nas cotações, eu ainda acredito que o Banco ABC segue barato. Percebam que o PL médio do Banco ABC foi cerca de 10,14 e atualmente encontra-se com 5,16. Então, apenas para retornar à média, a cotação deveria subir cerca de 100%. Isso não quer dizer que vá ocorrer, porém o mercado pode se animar e pagar um PL de 7, 8 vezes para o Banco ABC, que não seria nada fora do comum. Percebam que de 2016 até 2020, o PL do Banco ABC ficou sempre nessa faixa, entre 8 e 12 vezes. E olhando também pelo preço sobre valor patrimonial, que é um bom indicador para a gente olhar setores bancários, o Banco ABC ainda estaria também abaixo das médias. A média da empresa gira em torno de 0,87. Nos últimos 10 anos, o Banco ABC girou em torno de 1 de preço sobre valor patrimonial e atualmente encontra-se em 0,83. E só para finalizar, eu projeto um lucro líquido para 2025 de cerca de 19 milhões para o Banco ABC, seria um PL projetado de 5,86 e um desvio para suas médias ainda de 37%. E com 50% de payout, o Banco ABC poderia pagar cerca de 8,5% de dividend yield. Mas me conta aqui, pessoal, qual banco você tem investido? Você olha para esse tipo de banquinho ou você fica mais focado nos bancões da Bolsa, Banco do Brasil, Banco Itaú? No mais, gostaria de deixar um ótimo dia para vocês e um abraço.